importante considerar a dimensão psicossocial na conformação do índice e nas questões que envolvem a promoção da saúde, justamente porque um conjunto de desigualdades sociais incidem diretamente sobre as questões que afetam a saúde mental. As iniquidades sociais, elas aumentam o risco de sofrimento psíquico em grupos específicos. A gente tem vivido hoje uma situação de muita violência, seja do ponto de vista racial, de gênero, com grupos específicos, idosos, crianças, violências que incidem sobre jovens, violências nas relações reprodutivas. Então essas violências assinalam, elas são tanto causa como consequência do sofrimento psíquico generalizado, e são muito causadoras de muito mal-estar e sofrimento psíquico. As ações de promoção da saúde, elas precisam focalizar políticas públicas saudáveis que incidam sobre o processo de determinação social e que possam promover, favorecer condições dignas de vida, por outro lado, favorecer a constituição do vínculo, dos laços comunitários, ter espaços adequados para que as crianças possam se desenvolver de forma plena. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em reforçar as capacidades do sujeito de poder trabalhar, de poder amar, era o que dizia o Freud, E também de poder sofrer menos, ou seja, poder enfrentar as adversidades, enfrentar o estresse no trabalho, enfrentar as condições que não são tão favoráveis de uma maneira menos sofrida. Então, essa é uma dimensão bastante importante que confere proteção ao sofrimento psíquico, às questões que incidem sobre a subjetividade. Um conjunto de elementos que estão presentes na dimensão política, na dimensão ambiental, na dimensão econômica, na dimensão social, na dimensão cultural, que guardam forte relação com os processos ao interior da dimensão psicossocial. O que a gente pode recortar especificamente dessa dimensão? Então, aquelas iniciativas que têm a ver com a inclusão social dos sujeitos, então com a perspectiva de cuidado comunitário, isso implica considerar dispositivos que favoreçam a produção da autonomia, do empoderamento desses sujeitos na comunidade, estão muito alinhados, portanto, aos princípios da reforma psiquiátrica brasileira, também da reforma sanitária brasileira, de cuidados comunitários, de reforço dos apoios sociais para que essa pessoa possa voltar a se reinserir. Então essa é uma perspectiva bastante interessante também quando a gente pensa na reorganização dos serviços. A gente está falando também de ações de economia solidária, e de possibilidades desse sujeito acessar equipamentos da cultura, especialmente equipamentos públicos. Então, lançando mão da cultura, ele é capaz de representar aquilo que ele sente, de nomear aquilo que ele sente, de simbolizar e também de se expressar, de expressar-se no mundo. Então, essa dimensão cultural está muito vinculada às questões que têm a ver com o psicossocial. Especialmente pensar também na dimensão ambiental, na medida que a gente pode pensar em espaços que favoreçam ambientes saudáveis, isso é na família, na comunidade, onde as crianças estão se desenvolvendo de forma plena, nas universidades, nas escolas, no ambiente de trabalho. Então pensar nos ambientes favoráveis de saúde é bastante importante para favorecer elementos que têm a ver com a redução do sofrimento psíquico, um maior bem-estar, maior possibilidade, como eu dizia, de amar, de trabalhar e de enfrentar a vida.